Começar a turma do bate-bola falando do Cruzeiro, que está preparando novidades, no plural, no ataque, em São Paulo contra o Palmeiras no final de semana. Cruzeiro sempre com ele, com Emerson Pansieri. Boa noite, Pansi, tudo bem? Tudo ótimo, Léo, um abraço pra você, pro Edu, pra quem acompanha também a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e está nos maiores campeonatos. Você tocou no assunto, Léo, que é importante no Cruzeiro, que é o sistema ofensivo. E o Cruzeiro está observando, por exemplo, algumas questões relacionadas à melhoria da questão física e técnica do Caio Jorge. Caio Jorge, que é um jogador que veio do futebol italiano, estava no Frosinone e pertencia ao Juventus. Então, o Cruzeiro vai melhorando, vai dando carga de trabalho para ele, para que ele possa melhorar a parte física e também a parte técnica. E outro que está nessa pegada é o Dineno. Inclusive hoje acompanhamos o trabalho na Toca da Raposa, fizemos até as imagens hoje do treino, trabalho que foi conduzido pelo técnico Fernando Seabra, pelo Álvaro Martins, inclusive estivemos lá acompanhando a atividade com esses jogadores tendo um protagonismo, né? O Caio Jorge, ele não é bobo não, ele conhece da área, conhece do dominar e chutar. O Dineno, eu vi o Dineno até, ô Léo, impressão, né? No visual, de fazer alguns jogos do Dineno no Campeonato Mineiro, parece que ele ganhou uma massa muscular. Assim, tá mais forte? Tá mais forte, tá um centroavante mais forte mesmo. Então, tomara, né, que tenha aí condição do Dineno ser relacionado. Inclusive, para quem tá vendo no YouTube, tá as imagens do que a gente registrou hoje cedo, na Toca da Raposa. E o Caio Jorge também, quem sabe, sendo uma opção para jogar, né? Você pedia tanto Caio Jorge no último jogo, quem sabe ele possa entrar contra um adversário que fez muitos embates, né, na época do Santos, que é o Palmeiras. Ô Du, o Caio Jorge a gente já espera no time, todo mundo quer ver jogando. O Cruzeiro pagou caro para ter o Caio Jorge aqui. Quem tá no YouTube tá acompanhando imagens do treino do Cruzeiro, que o Pansieri esteve lá acompanhando. Agora, Du, o Dineno voltando a ser uma opção. O Cruzeiro contratou o Caio Jorge, o Cruzeiro contratou o Lautaro, mas eu não acho que nenhum dos dois tem a característica do Dineno. O cara de ser um pouquinho mais diário. O Dineno começou a marcar gol de cabeça aqui no Cruzeiro. Então pode ser um cara que, não para ser titular, que os outros consideram melhores, né, tecnicamente, mas ele pode, em momentos do jogo, ajudar também, Du. Você não tem a dúvida, Léo. Eu já falei aqui algumas vezes, né? A gente precisa começar a normalizar jogador bom, jogador útil no banco. E ele entrar em alguns jogos, entrar no decorrer da partida. Se a gente cobra tanto elenco, qualificar elenco para jogar todas as competições em alto nível, para o treinador ter opções para mexer na equipe, para mudar característica dependendo do adversário, eu não vejo problema nenhum. Se você tem Caio Jorge e Dineno e que tem características diferentes, ótimo pro elenco. Pode ter um jogo que você precisa de um centroavante de área, um centroavante com a característica de trombar com o zagueiro, de fazer pivô, vai ser o Dineno. Outro jogo, você com um centroavante com maior mobilidade, com maior potencial de finalização, você pode ter o Caio Jorge, você pode ter o Lautaro, que faz o papel de centroavante, mas pode jogar como uma dupla de ataque, você pode fazer um trio de ataque com centroavante, 2 homens de lado. Isso é bom pro elenco, isso é bom pro Seabra, e não existe cobrança por titularidade. Se você qualificou o seu elenco, em algum momento vai ter gente boa sentada no banco. Isso vale para o Cruzeiro e para qualquer outro time que tenha o elenco qualificado. Então não existe problema para o Seabra nesse momento, existe solução e cabe ao atleta envolvido, a gente está falando de Caio Jorge, de Dineno, buscar a vaga nos treinos. E aí você eleva o nível de competitividade dentro do elenco. Sem dúvida alguma, Dudu. Turma, a Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e o incentivo são essenciais. Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei, do Galo, também da base ao profissional no masculino, e do Cruzeiro, como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões, na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Antes de devolver pro Pansi, porque eu tenho que ficar aqui de olho, que é Pansi e Pansi. Sobre o ataque do Cruzeiro, eu gosto muito de que ele tenha opções, não só porque acho que são jogadores que tecnicamente podem deixar o time melhor lá na frente do que um ataque que vem sendo Arthur Gomes e o Gabriel Veron, mas até para dar uma chamada no Veron, porque o Veron é bom jogador, o Veron tecnicamente sabe jogar, mas o Veron precisa se dedicar mais em campo, dar mais opção.
E olha, no jogo contra o Palmeiras, um dos principais quesitos é quem vai correr mais, principalmente quem vai correr mais para trás, quem vai ajudar mais na marcação, quem vai ser mais intenso, porque é um jogo que o Cruzeiro terá dificílimo contra o Palmeiras em São Paulo. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo Seabra. E a gente tem que ver, inclusive, quero saber, Pansieri, se você tem alguma informação sobre o Gabriel Veron, que teve aquela notícia do acidente com o carro dele, mas nenhum pronunciamento, né, sobre isso. Não, até porque o jogador trabalhou normalmente e o Gabriel Veron, o recorte do Gabriel é um recorte muito interessante. Nos últimos 7 jogos, são 4 gols e 1 assistência. É um jogador que vem crescendo muito, até no entendimento da própria comissão técnica sobre os aspectos que ele quer, que o Seabra quer. E uma outra questão que eu achei interessante também, eu conversava com uma pessoa do Gabriel Veron, que quando ele foi contratado lá atrás, na época do Porto, e vinha numa sequência de lesão e de problemas, todo mundo falava que o Cruzeiro tinha que abrir as portas não só pro Veron, mas pro Gabriel. Que precisava de realmente uma casa, né, no caso um clube, que pudesse dar a ele uma forma de trabalho, dar elementos para ele trabalhar e ele jogar. Pelo menos esse aspecto o que a gente vem acompanhando, que o Cruzeiro tá dando tudo. Eu fico com a impressão esses números que traz o Pance, eles comprovam que o cara sabe jogar bola, né? Ele tá fazendo gols e tudo. Só que eu olho de um lado, o Cruzeiro joga com 2 atacantes. E o Matheus Pereira, que tem liberdade para fazer o meio e para onde ele quiser. Quando o Pereira pega a bola no lado esquerdo, o Arthur Gomes já sai destrambelhado. Quando ele pega a bola no lado direito, o Gabriel Veron fica. Mas pode ser por causa do William, porque o William passa muito mais. Só que muitas vezes o William pega a bola, ele precisa de ter essa alternativa, de alguém que puxa a marcação na frente dele. E o Veron sempre vem puxar muito. Essa não é uma crítica ou uma análise só sobre o Veron, porque eu não acho que o Seabra fique pedindo ele para fazer uma coisa e ele fique fazendo outra o tempo todo. Mas eu acho que ele pode entregar mais. Eu sinto ele meio com o freio de mão puxado ainda, sabe? Meio com o freio de mão puxado, essa é a expressão. Porque, cara, nós vimos ele jogar no Palmeiras aqui e ele ainda é muito jovem. Você não acha, não, que ele, fisicamente, ele ainda não tá ali 100%? Eu sinto isso, que ele tá meio com o freio de mão puxado. Eu acho que ele participa pouco do jogo. O Veron, ele tem bons números, mas ainda participa pouco do jogo. Isso ainda pode ser um problema físico, pode ser um próprio pedido tático do técnico. Precisa observar um pouco mais quem é que fecha mais linha de 4 no Cruzeiro, se é o ponta pela esquerda, se é o ponta pela direita. A gente sabe que o Cruzeiro, quando o adversário está atacando, marca ali às vezes com 2 volantes e 3 meias, às vezes fecha 2 linhas de 4 e geralmente o Veron retorna para fechar essa linha. Então isso tudo conta, mas é característica também. Se comparar o Veron com o Arthur tem uma característica diferente. O Arthur é um jogador de maior explosão, um jogador de mais 1 contra 1 em espaços mais curtos, é mais participativo, ele participa mais, ele pega mais vezes na bola no jogo. O Veron tem por característica pegar menos. Então, então o Veron que jogou no Palmeiras voltou outro. Porque o Veron do Palmeiras era esse cara, tipo o Arthur, pegava a bola e pra linha de fundo, pra dentro, driblando. O Veron do Palmeiras, geralmente ele não era titular, né? Pois é. Você tá falando, entrava pegando a galera mais cansada. Exatamente, era uma característica diferente. Então, assim, é difícil fazer a comparação. E a gente tá falando de um cara que não jogava há muito tempo. Eu acho que ele tá sendo recuperado dentro do Cruzeiro, ele precisa ajudar também, né? Essa questão fora extra-campo ficou muito mal explicada. Tomara que tenha sido apenas um acidente mesmo, que não haja nenhum outro tipo de problema, mas que ele tem sido importante, tem nos jogos. O Pansieri trouxe aí números, são números que poderiam ser ainda melhores, né? Não fosse por um detalhe ali ou outro de gols impedidos. Léo, nessa linha de treino, porque a gente vai chamar também a participação do novo reforço do Cruzeiro, o paraguaio, deixa eu falar do Wallace, impressionante. Teve uma hora que eu fiquei observando a atividade, o Wallace, posicionamento, força, arrancada, tapa na bola, ao mesmo tempo aparece pro jogo. Lógico, né? Aquele trabalho em campo reduzido, mas é um atleta nessa linha também que a gente tá falando muito do setor ofensivo, né? De condicionar. Eu não tenho dúvida, Léo, se tiver um ok aí da preparação física, a comissão técnica vai levar. E eu digo a comissão técnica Seabra, o auxiliar, dando instrução, falando, e aí depois você fazer um trabalhinho de finalização e cruzamento lá do outro lado também, o cara, ele chama atenção, Léo. Ô Edu, eu não sei o que eu falo pro Pance
quando ele fala que não tem nenhuma dúvida de que o Wallace vai entrar no time, nem ele, nem todo mundo que é vivo nesse planeta. Porque o Wallace joga muita bola, gente. Joga. Os depoimentos que a gente teve desde que o Wallace foi contratado, porque o nome dele surgiu, né, Pansieri? Quando surgiu o nome do Wallace, rapidamente ele foi contratado. Sim. O Wallace era um jogador paquerado por todos os times grandes do Brasil. Há muito tempo. Toda janela. Ele saiu do Grêmio, foi pra Alemanha, todo mundo de olho no Wallace, o tempo todo. E agora, inclusive, o Alexandre Matos recebeu uns xingamentos, né? Podemos assim colocar, do pessoal do Flamengo, porque o Flamengo estava monitorando o Wallace e o Matos foi lá, e nisso o Matos é espetacular. O Matos é muito bom para fechar negócio. E eu não tenho a menor dúvida de que o Wallace vai entrar no meio-campo do Cruzeiro junto com o Matheus Henrique, e o Wallace pode ser, inclusive, o melhor volante do futebol brasileiro, tá? O Wallace pode terminar essa temporada, mesmo jogando assim, vamos pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, mas o tanto que ele é bom de bola, ele pode inclusive fechar numa seleção de campeonato. Eu não tenho dúvida, não sei se naqueles critérios vão ter que ter assim, só jogou um turno, tem que jogar mais tantos jogos, mas ele é muito bom jogador. Geralmente tem que ter atuado pelo menos 40%. E eu acho que ele vai jogar. Mas antes de acabar o turno, talvez ele já tenha estreado, não sei se um jogo inteiro. E aí eu volto naquele assunto, né, Léo? De você ter peças importantes e jogador bom sentando no banco. O Wallace faz a mesma função do Romero, do Lucas Romero, que tem jogado bem. Eu tenho a impressão que o Romero não está jogando 100% fisicamente, que ele tem algum probleminha. Ele veio sendo substituído em algumas partidas em sequência. Mas tem entregado muito, cara. Tá jogando muito bem. Se tem uma posição ali que o Cruzeiro tá no mercado agora, não tivesse falado em nenhum, vou falar, para primeiro volante talvez um cara para compor o elenco. É que o Cruzeiro foi ao mercado e comprou um cara para ser o titular, que é o Wallace. Acaba que quem vai compor o elenco ali na frente vai ser o Romero. Ótimo. O dia que não puder contar com o Wallace, o primeiro volante, geralmente ele vai ficar de fora um ou outro jogo por conta de cartão amarelo ou até uma expulsão. Você vai ter uma peça de reposição muito boa. Não vou chamar de altura não, que eu acho o Wallace bem mais jogador do que o Romero. E às vezes, num jogo mais pesado, os dois, como por exemplo o jogo de sábado contra o Palmeiras, se o Wallace tivesse 100% aí, eu jogaria com os dois ali na frente. Você pode ter os dois, você tá vencendo um jogo por 2-0, você coloca dois volantes de maior pegada, então você passa a ter opção. O Seabra deve estar muito satisfeito com tudo que está acontecendo, mas eu não tenho dúvida que o Wallace, estando 100% fisicamente, é titular com sobras desse time. 6h25, deixa eu falar pra vocês da Rede MC Postos e Conveniência. Gente, são 17 postos de gasolina aqui em BH para você abastecer com 5% de cashback no Premier. É isso mesmo, na Rede MC. Com um atendimento que é o melhor, que é incomparável, o tanto de mensagem que eu recebo na minha rede social da turma que abastece nos postos da Rede MC, que foi bem tratado, que a gasolina tá de preço bom, é isso. É sobre essa experiência. Então, se você tá me ouvindo agora, tá precisando passar no posto, 5% de cashback no Premier, hein? É na Rede MC. Quer saber? Um dos 17 postos aí perto de você? Acesse postosmc.com.br ou venha pro nosso Instagram, @RedePostosMC. Tem uma série de vantagens para você. Pansieri. Vamos arrematar então o Cruzeiro, Léo, porque hoje teve então essa apresentação do Peralta, e o Peralta, o próprio Alexandre Matos falou que o papel dele e da família foi fundamental nessa transferência e vinda pro Cruzeiro, porque é difícil de negociar com o Cerro, né? É um time que não é muito legal para trocar uma ideia, para conversar e negociar, mas que teve, né, esse brilho no olhar do próprio jogador, e ele falou isso. Trouxemos um registro no Rádio Esporte dele falando desse trabalho que ele vai desempenhar no Cruzeiro, e reconheceu realmente um problema físico, tá trabalhando à parte, né, tá no campo, mas fazendo um trabalho à parte, tanto é que nem vai para os Jogos Olímpicos o Peralta, para melhorar essa descompensação muscular. O Cruzeiro está contratando o Aquiles Antônio, de 16 anos, é um jogador que estava no Paranavaí, que é o clube do cantor Gustavo Lima, e dizem que esse atleta é bom de bola, é um meio atacante, 16 anos, bom de bola. O Cruzeiro está trazendo pro time de base, inclusive o empresário dele hoje estava na toca resolvendo esse detalhe da contratação. E a última para fechar, Marlon e Rafa Silva. Ambos fazendo o trabalho de fisioterapia / preparação física, o chamado trabalho híbrido, porque o Rafa Silva ainda devido àquela lesão na coxa, na parte posterior, o Marlon problema no ombro. Tô achando, viu, Léo, pelo andar da carruagem, o Marlon só para outra semana, Juventude ou Botafogo. Cruzeiro continua com o Kaique Bruno, que tá indo muito bem na lateral esquerda.
A rodada 20 é dia 27, sábado, o Cruzeiro jogando contra o Botafogo no Rio de Janeiro, às 9:30 da noite também, nessa linha aí que o Claudão explicou. É porque começam as Olimpíadas, amigão. Eles vão empurrar tudo pra noite. Exatamente. Aí outro jogo também à noite, na segunda-feira, dia 5, 21ª rodada, Cruzeiro e Fortaleza, no Kleber Andrade, em Cariacica. É um dia 5, então uma segunda-feira. 22ª rodada, um jogo sábado, 9:30 da noite, tá aí o confronto contra o Atlético, que já explicamos. Na 23ª rodada, tem o duelo também do Cruzeiro. Esse jogo, uma segunda-feira, dia 19 de agosto. Uma segunda, 19 de agosto, às 8 horas da noite, em Salvador, contra o Vitória. E aí, a 24ª rodada, o Cruzeiro enfrentando o Internacional, dia 25 de agosto, um domingo, às 4 horas da tarde, em Porto Alegre. Léo, pra fechar, mais um jogo do Cruzeiro aqui que tá confirmado pela CBF, 25ª rodada, dia 1º de setembro, um domingão, às 11 horas da manhã, confronto contra o Atlético Goianiense no Mineirão. Léo, valeu.